Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Garcia, sou um dos sócios aqui da Cone Tecnologia. Nós somos parceiros Microsoft há pouco mais de 12 anos. Somos uma empresa brasileira focada em engenharia de software, desenvolvimento de software e outras frentes aí que correspondem a esse dia a dia. Hoje, o nosso evento tem como principal objetivo falarmos aí sobre modernização de escritórios na sua roupagem mais focada em área jurídica, né, mais focada em advocacias. Há quase um ano atrás, nós montamos aí alguns recursos que julgamos que seriam importantes para qualquer tipo de advocacia, entre eles recursos focados em gestão de documentos, em gestão do dia a dia de equipamentos de tecnologia. E aí o objetivo nosso desse bate-papo hoje aqui é mostrar um pouco disso e também uma outra novidade que tem muito a ver aí com a área de inteligência artificial, que é a grande onda do mercado com o contexto geral, né? Falando um pouco mais sobre a Cônia tem em torno de 50 pessoas no seu time. Nós somos, na sua grande maioria, especialistas nessa área de desenvolvimento e nós buscamos sempre gerar soluções aí que façam com que traga maior agilidade para vocês no final do dia, né? Então, é isso, gente. Nesse momento, eu passo a bola aí para o Fernando, tá? O Fernando Gomes, nosso head aí na área de Modern Work, de aplicações, e ele vai explicar um pouco mais para vocês aí a respeito dessa solução que nós montamos especificamente para as advocacias. Com você, Fernando. Obrigado, Marcos, pela introdução aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Gomes, eu sou o Head de Modern Work da Cone Tecnologia e vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o nosso novo produto. Está sendo lançado aí o nosso Escritório Tech, hoje voltado a escritórios de advocacia, né? Qual que é o intuito desse produto que a gente está lançando hoje? Justamente, ele foi pensado com o intuito de modernizar e otimizar aí as operações que hoje ocorrem dentro dos escritórios jurídicos, né? Como que eles vão fazer isso? Eles oferecem, ele vai fazer isso oferecendo aí um ambiente muito mais eficiente para os profissionais trabalharem, pensando muito na parte de colaboração, né, um ambiente muito colaborativo e por trás aí tecnologicamente avançado aí com a ajuda das ferramentas aí da Microsoft, que é nossa parceira. Elas vão estar por trás dando esse embasamento técnico para a gente poder construir esse ambiente aí mais colaborativo. Bom, é sabido aí que hoje em dia, né, os escritórios de advocacia que trabalham de forma convencional, geralmente 60% do tempo deles hoje é gasto aí em tarefas administrativas que poderiam ser de alguma forma otimizadas, poderiam ser de alguma forma automatizadas, onde o time não precisaria estar muito preocupado com elas e estar focado mais no negócio em si, né? No negócio em si da empresa. O que acontece quando a gente fala, né, em modernizar o ambiente, né? O que acontece? O que ocorre com o ambiente de trabalho quando ele é modernizado? De cara, você consegue alguns benefícios como uma eficiência muito mais aprimorada por intermédio dessas tecnologias, né, que a gente tá falando aí, e principalmente a capacidade de colaborar globalmente. O que é isso? Você pode colaborar com o seu time inteiro de forma muito mais ágil, rápida, o que faz todo o negócio ficar ágil. Após essa modernização, geralmente o tempo que era 60% gasto nessas tarefas administrativas, ele cai para 30% e dependendo de alguns casos pode cair até para menos, ou seja, o time fica mais livre para realmente pensar aí em como melhorar o seu negócio. O time fica mais livre para pensar
em atividades aí que vão evoluir o negócio e não ficar pensando em papelada, em documentação que poderia ser automatizada. Bom, é legal. O que em si hoje a gente tem dentro desse produto, né? Ele está, primeiro, né, a gente começa com uma intranet corporativa. O que é uma intranet corporativa? Um ambiente que é usado só pela empresa, né, que só quem tem permissão da empresa pode usar, e esse ambiente ele provém uma série de tipos de comunicação, de interação entre os times, que propiciam justamente essa colaboração dinâmica aqui. A equipe vai poder colaborar desde processos, desde mensagem de textos, reuniões de áudio e vídeo, troca de informações, documentações dos mais diversos tipos, e inclusive troca de aplicativos. Ela pode inclusive compartilhar aplicativos específicos entre um time específico ou toda empresa para justamente criar essa dinâmica aqui, para que a colaboração aconteça de forma muito mais eficiente e eficaz. Ou seja, você pode ter um time totalmente espalhado pelo mundo inteiro, que você vai estar trabalhando como se estivesse com a pessoa do lado. Esse ambiente propicia essa facilidade, né? Então, já torna isso tudo dentro dessa intranet corporativa. Você não precisa sair para nada. Isso tudo já torna a colaboração muito mais dinâmica e muito mais rápida, muito mais eficaz. Bom, o que isso consiste, né? Algumas outras características que a gente tem aí dentro do nosso escritório tech aí. Bom, a gente começa aqui com armazenamento seguro de arquivos. Mesmo que o escritório hoje aí tenha aí um servidor de arquivos, onde você acessa os arquivos a partir de uma rede interna, tal, você está dependendo do hardware que pode falhar, de repente um processo de backup que pode falhar e você pode perder seus arquivos. De alguma forma, se isso não tiver otimizado, esse armazenamento seguro que nós estamos oferecendo dentro do nosso produto, você armazena os seus arquivos em nuvem, ou seja, com toda a segurança e disponibilidade que a nuvem da Microsoft pode entregar, né? Sem nenhum risco de você ficar sem acesso. Você acessa esses arquivos de forma global, tendo um acesso à internet e, obviamente, as permissões para fazer isso. Você pode acessar da sua máquina, do seu celular, da forma que você quiser, de uma forma totalmente segura. Eles vão ficar armazenados de forma totalmente segura e sem o risco de serem deletados por quem não precisa, sem o risco de haver um crash do seu servidor e você perder tudo isso, tá? Continuando aqui, puxando já a partir do armazenamento de arquivos, nós temos aqui também o versionamento de arquivos, que isso aqui também é muito interessante, porque além do armazenamento seguro dos arquivos, você tem a capacidade dentro desse produto de poder versionar seus arquivos. O que é versionar os arquivos, né? Para quem não conhece, imagina que você tem aí um arquivo que você criou e esse arquivo é utilizado pelo time, ou até pela empresa inteira, como um modelo, alguma coisa assim, para a criação de uma documentação, e esse arquivo, de alguma forma, ele foi atualizado de forma incorreta. E você precisa corrigir isso. Hoje nós temos aí, com o versionamento de arquivos, você tem um rastreamento desde a criação desse arquivo até a última alteração que foi feita. Você sabe quem a criou ou alterou, quando foi feito e qual alteração que foi feita. Ou seja, você sabe exatamente, você tem todo o rastreamento do ciclo de vida desse arquivo, desse documento, que você pode facilmente entender o que aconteceu e ver quem que, de repente, fez uma atualização errada e coordenar aí com essa pessoa o acerto dessa documentação. Isso tudo fica devidamente documentado no nosso escritório tech. Continuando aqui, uma outra característica que o escritório tech tem também é a vantagem de você poder criar dashboards em tempo real, criar e acompanhar dashboards em tempo real. Então, imagine um escritório que você tem aí vários dados, você gera muito dado, pode ser de uma planilha de Excel, pode ser de uma base de dados X aí que você tenha, ou de alguma outra fonte, só que você não tem hoje, você tem esses dados, só que você não tem a informação que você de repente precisa, ou tem ela, mas não de uma forma muito relevante. Você pode criar, dentro desse escritório, a gente pode criar para você relatórios que sejam, a partir dos seus dados brutos, transformar isso em informação que seja efetivamente relevante para o seu negócio.
pode ser para um time específico, para um grupo de usuários específicos ou para toda a empresa. Informações, caráter financeiro, projetos que estão sendo conduzidos pela empresa, processos, logística, enfim, o que você tiver de dados, a gente pode transformar com os dashboards em tempo real, nós podemos transformar aí em informação relevante para que você possa conduzir o seu negócio de forma mais eficiente e eficaz. Aqui mais um exemplo da entrega da eficiência que o ambiente de trabalho consegue prover. Obviamente, tudo isso aqui embasado aí pela consultoria especializada que a Cônia oferece, né, no Microsoft 365, em todo o processo de Modern Work que você precise aí para sua empresa, para o seu escritório prosperar e que a tecnologia possa te ajudar de alguma forma, tá? Tendo aqui como um adicional também do nosso produto, temos aqui uma coisa muito interessante que é o Virtual Desktop. Muitas empresas hoje tem aí, obviamente, tem um pátio de hardware, aí tem um número X de máquinas que elas usam para os seus colaboradores, né? Só que, obviamente, o hardware, a gente sabe que hoje em dia ele é caro e também existe uma coisa chamada depreciação. Você vai comprar esse hardware, ele vai depreciar. Com o advento do desktop virtual, você pode usar esse produto de uma série de maneiras para otimizar até seus custos com hardware. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que você tem aí você tem um processo que você precisa fazer na sua empresa que vai demandar um processamento maior de máquina, né? Uma máquina mais parruda, com mais HD, com mais memória, com mais processamento, só que você não tem esse hardware hoje. E é um processo que você vai utilizar por um determinado período de tempo. Você vai comprar um hardware para isso, você vai gastar aí um dinheiro aí que de repente você não precisaria gastar, ou às vezes você não quer ou você não pode gastar agora, você está em otimização de custos. Por que não criar esse ambiente virtual dentro do Virtual Desktop para que você use o tempo que você precisar, você configure, né? Você cria essas máquinas, essas máquinas com a quantidade de espaço em HD, processador e memória que você precise de uma forma bem simples e use o tempo que você precisa e depois você não precisa, você possa descartar, ou seja, um processo on demand aqui, onde você pode aumentar ou diminuir o seu parque de hardware conforme a necessidade. Outro exemplo, eu preciso a empresa vai ter que fazer um trabalho temporário e vai precisar contratar aí mais 6 ou 7 pessoas temporárias para fazer esse trabalho. Você vai comprar hardware para isso também? Você vai gastar o dinheiro, de repente deixar a máquina encostada depois desse processo? Não, você pode criar essas máquinas, usar para esse serviço temporário, depois simplesmente descartar elas da forma que você precisar. Ou mesmo você precisa de um ambiente que seja extremamente seguro, que você só vai ter no desktop desse time aquele aplicativo que ele vai precisar usar, você não vai ter saída para nenhum outro aplicativo, porque são informações extremamente delicadas que não podem vazar de forma alguma. Você pode criar um desktop virtual especificamente com uma área de trabalho onde só tenha o que o colaborador vai precisar usar sem mais nenhum outro acesso. Você pode controlar isso também. Então, só isso que eu estou falando aqui, já você ganha em segurança e você ganha principalmente em otimização de custos, que você pode direcionar para outra coisa. Então, você não precisa comprar. A gente sabe que máquina deprecia. E aí, na minha opinião, uma das vantagens principais desse produto, você tem o seu parque de máquinas que você não vai precisar ficar trocando a toda hora. Você vai ter um parque de máquina X, que você vai ter lá uma capacidade X e você pode virtualizar e virtualizando as suas máquinas, você vai poder acessar uma máquina muito mais poderosa a partir do hardware que você tem, não vai ter problema nenhum. Você vai poder acessar uma máquina que tem o dobro de memória que a sua tem, o dobro de espaço em disco, a partir do mesmo hardware que você tem, sem precisar ficar se preocupando em renovar o seu parque a toda hora. Então, isso tudo já é uma grande vantagem que o Virtual Desktop dá. Tá? Continuando aqui, um outro bônus, né, e um outro produto dentro, né, do processo do escritório tech que nós estamos lançando hoje é o Caput, que é o assistente jurídico inteligente totalmente baseado em inteligência artificial.
que ele é um projeto, ele foi criado internamente pela Cônia, e o intuito dele é justamente ajudar os advogados a otimizar aí o trabalho de ter que criar, a partir de um documento que já exista, você ter que criar modelos na mão que de repente vão te vai ocupar um tempo enorme, e esse tempo que às vezes você não tem, vai ter que ocupar esse tempo você escrevendo um documento a partir de um modelo escrevendo um modelo a partir do documento que você tem. Com o Caput, você vai, a partir de um documento qualquer que você tenha, ele vai analisar esse documento e vai poder criar modelos específicos para cada documento que você tiver, de forma extremamente simples e rápida, ou seja, ele vai te otimizar um tempo absurdo, onde você vai poder realmente se preocupar com o que precisa, que é o negócio. Você vai se preocupar depois de analisar o seu processo em si, não se preocupar com uma tarefa que é totalmente mecânica e que você não vai ter que digitar nada. Então, isso é muito... Ele consegue te ajudar a você otimizar um tempo muito grande. Então, o Caput está chegando para isso, tá? Esse também é um lançamento que nós estamos tendo hoje, junto com o Escritório Tech. Vai ter uma demonstração um pouco mais para frente dessa transmissão. Por enquanto, então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês aí do Escritório Tech. Agora, nós vamos passar aí os nossos convidados da Microsoft aí, o Thiago Cardoso e o Afonso aí, que são nossos convidados da Microsoft. Boa tarde, Thiago. Começando aí pelo Thiago, que é o Senior Cloud Specialist aí. Eles vão falar aí um pouco de OpenAI e inteligência artificial para a gente. Thiago, muito obrigado aí pela presença. Passo a palavra a você, fique à vontade. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer estar nesse tipo de evento aqui. A gente está compartilhando a tela, espero mais alguns segundos aqui. Eu estou como especialista em inovação de aplicação aqui dentro da Microsoft, atendendo vários clientes, trabalhando com a Cone em vários ambientes aqui e apoiando aqui. Quero sempre deixar a mensagem da missão da Microsoft, é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para alcançar mais, fazer mais, esse empoderamento de cada um deles. Segue aqui abaixo meu LinkedIn, meus contatos aqui para vocês. É sempre um prazer, como eu disse, estar aqui. E junto comigo está o Afonso. Obrigado também, Afonso, por estar aqui conosco nesse evento. Obrigado, time Cônia, tá? Obrigado, Thiago, também por poder vir aqui falar um pouco para você sobre essa inteligência artificial, que é o Azure OpenAI, né? O OpenAI, que é a empresa que cria aqueles modelos GPT, do chat GPT, né? E aí a gente tem essa parceria com a Microsoft, que a Microsoft tem essa parceria com o OpenAI, que aí eu vou entrar também um pouco mais no detalhe, né? E esse serviço aqui do Azure OpenAI, né, esse modelo de linguagem natural, de Large Language Models, né, que talvez vocês ouviram falar por aí, é o que está por trás do assistente jurídico inteligente, né, que foi apresentado agora há pouco, entenderam? Então, qual que é o objetivo aqui dessa conversa aqui, né, dessa apresentação? A maior parte de vocês já devem ter lido coisas a respeito, né, sobre inteligência artificial, sobre esses modelos, né, que estão saindo, e cada um vai ter um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto, né, dependendo da fonte, né, que foi buscar o conhecimento. E essa apresentação aqui, então, é uma oportunidade, né, de desmistificar um pouco essa tecnologia, né, e também, principalmente, trazer um nivelamento para todos vocês na visão da Microsoft em relação ao tema, beleza? Que daí, quando vocês forem, né, utilizar também o produto aqui da Cônia, vocês vão conseguir, então, ter um maior conhecimento para poder usar ainda melhor a ferramenta, tudo bem? Então, pessoal, é uma tecnologia que está na boca do povo, né? Todo mundo está falando isso, é muita mídia a respeito, né? E aí o objetivo, que nem eu falei, é a gente tentar desmistificar um pouco, né? Porque inteligência artificial, pessoal, é um campo de estudo que ele é estudado aí desde os anos 50, né? Qual que é o grande objetivo desse campo de estudo? É a gente conseguir criar um sistema, né, que seja capaz
de representar a capacidade cognitiva humana. O que isso significa? Eu criar um sistema, eu criar algo, né, que seja capaz de enxergar, que seja capaz de falar, que seja capaz de ouvir e que principalmente seja capaz de tomar decisões, né, como seres humanos. Existe uma sub-área de inteligência artificial, que é a área de aprendizado de máquina. A área de aprendizado de máquina é o seguinte: a aplicação, né, de modelos que você vai treinar em cima de dados, e esses modelos eles vão começar a detectar os padrões desses dados, tudo bem? Existe um tipo específico de modelo de aprendizado de máquina, que são as redes neurais. Então, rede neural é um modelo de aprendizado de máquina, né, que a partir ali dos anos 2010 começou a ser criado esses modelos de redes neurais cada vez maiores, com cada vez mais parâmetros. Por que a partir de 2010, tá, pessoal? Porque a partir ali de 2010 é que começou a gente a ter poder computacional para conseguir treinar essas redes profundas, né? Essas redes grandes de redes neurais, tá bom? Até 10 meses atrás, tá? Vocês também já devem ter visto algumas coisas de aprendizado de máquina aplicado à advocacia, muito principalmente baseado em texto, né? O que vocês estão vendo aqui nesse slide? São 4 verticais, tá? Eu vou explicar, por exemplo, aqui o mais da direita, começar explicando o mais da direita, que é fazer uma análise de sentimento, que também é uma tarefa de texto, né? Por exemplo, a gente pode pegar e usar um modelo desses de análise de sentimento para quando uma pessoa ela faz o tag de uma empresa que vocês estejam monitorando, por exemplo, e aí num tweet, tá? Aí você pode usar esse modelo de aprendizado de máquina que ele vai classificar qual é o sentimento daquela pessoa naquele tweet. Se é um sentimento positivo, se é um sentimento negativo. Por que fazer isso? Porque daí você consegue pegar esses tweets que deram um resultado assim com um sentimento negativo e você consegue levar esse problema, né, para uma área responsável da empresa, e aí você vai conseguir tratar, resolver esse problema da pessoa e melhorar essa experiência com o usuário, beleza? Essa seria uma aplicação aqui de um modelo de análise de sentimentos. Só que qual que é o problema, pessoal? Até 10 meses atrás, tá? A gente tinha um grande problema, que é, a gente tinha que treinar esses modelos, tá? Eu como cientista de dados, por exemplo, se eu tinha que treinar um modelo de análise de sentimentos, eu ia ter que pegar um dataset do Twitter, por exemplo, eu ia ter que, às vezes, anotar manualmente entre positivo e negativo cada sentimento de cada tweet, tá bom? E aí eu ia ter que treinar esse modelo. E depois que eu treinar esse modelo, eu ainda tenho problemas de operacionalizar esse modelo. Eu tenho que fazer o deploy dele na nuvem, eu tenho que fazer retreinos desse modelo ao longo do tempo, porque modelos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, eles degradam ao longo do tempo, tá bom? Então eu tenho um grande problema aqui de tempo, né, e alto custo de desenvolvimento e de operacionalização desses modelos. E aí, maravilha, depois que eu passei por todo esse problema, né, eu coloquei lá para rodar o meu modelo de análise de sentimento, e aí chega lá o escritório de advocacia, e ele quer fazer agora essa tarefa aqui, ó, que é reconhecer entidades em texto. O que é reconhecer entidades em texto? Pegar um contrato, por exemplo, e extrair apenas os nomes das pessoas envolvidas num contrato, apenas os CPFs, tá bom? O nome, o CPF, o endereço, vocês têm que entender que são entidades dentro de um texto, tudo bem? E a gente consegue criar modelos, né, de aprendizado de máquina que consegue extrair apenas essa informação e ignorar todo o resto do texto, por exemplo, tudo bem? E aí eu ia ter que passar por todo esse problema que eu acabei de falar para vocês. Montar dataset, classificar manualmente, treinar o modelo, operacionalizar o modelo. Então, o que vocês estão percebendo? Para cada problema que eu quero resolver, né, com o aprendizado de máquina, eu tenho que passar por esse ciclo. Nos últimos 5 anos, tá, existiu um grande investimento aqui em pesquisa de um tipo específico de rede neural profunda, que são os modelos de IA generativo, que no caso atual, né, principalmente com o GPT, a gente está gerando texto, tá bom? Qual que é o conceito, pessoal, por trás desses modelos aqui de IA generativa, tá? O grande objetivo é a gente criar uma coisa que se chama um modelo fundação, tá bom? O modelo fundação que vocês estão vendo aqui
no centro da tela, né? O objetivo dele é receber os mais diversos tipos de input. A gente, atualmente, os modelos GPT, eles trabalham com texto apenas, mas a gente já tem um modelo GPT que ainda não está liberado para público, que aceita imagem como input para analisar imagens, por exemplo, e podem imaginar que no futuro vai existir também a possibilidade de você colocar como input desses modelos um áudio, por exemplo, né, com pessoas falando, né, ou dados estruturados ou objetos 3D, por exemplo, tá? Esse modelo fundação, qual que é o objetivo dele, tá, pessoal? É ele receber esses mais diversos inputs, tipos de inputs, tá, de informação, e ao invés de eu ter vários modelos que resolvem vários problemas, eu tenho um único modelo, que é o modelo fundação, que resolve todos esses problemas que vocês estão vendo à direita do slide, entenderam? Então, eu criar um único modelo que consegue resolver muitos dos problemas que eu teria que criar um modelo para cada problema, tá bom? Então, o modelo fundação aqui, ele vai ser capaz, né, de trabalhar com texto, no caso do GPT, e aí vocês já entraram no chat GPT e vocês já viram que se vocês fizerem uma pergunta, ele vai responder para vocês. Mas eu não sei se vocês tentaram fazer esse tipo de coisa. Pegar uma mensagem, uma troca com um cliente, por exemplo, colocar lá no chat GPT e dizer assim, classifica, por favor, o sentimento desse texto, né, da pessoa que falou. Ele também vai conseguir classificar sentimento. Se vocês pegarem um contrato, tudo bem? E colocar esse contrato lá no chat GPT e dizer assim, me extrai os nomes, me extrai o CPF, me extrai os endereços desse texto que eu acabei de te fornecer. Ele vai ser capaz também de fazer isso para você, tá bom? Descrição de imagens é que nem eu falei, né? A gente vai ter ainda um modelo que ele entra imagem e aí ele vai ser capaz de descrever imagens. E ele também é capaz de obedecer instruções. Por exemplo, se vocês colocarem um documento inteiro ali dentro do chat GPT e dizer assim, por favor, resuma esse texto para mim, ele vai obedecer essa instrução, ele vai fazer o resumo desse texto para você, tá bom? E aí o que o assistente jurídico inteligente da Quenya faz, né, é utilizar esse modelo fundação para facilitar já, né, deixar pronto, né, para facilitar o trabalho de vocês aí de advocacia, tá bom? O modelo fundação que a gente está falando, né, é o modelo GPT. O modelo GPT, ele é um acrônimo, tá, pessoal? Ele é generativo, tá bom? Ele é pré-treinado e ele é transformer. O que é o transformer, pessoal? É o jeito que a OpenAI ela organizou os neurônios ali de uma determinada forma, numa determinada arquitetura, tá bom? Que tem esse desempenho que esse tipo de modelo tem nos dias de hoje, tudo bem? É um tipo específico de modelo de rede neural. Eu não vou entrar mais em detalhe técnico dessa parte de Transformer, porque realmente, como vocês estão percebendo, é bastante técnico. O que eu vou focar com vocês aqui é em explicar por que ele é generativo e por que ele é pré-treinado. Pessoal, olhem só esse exemplo, tá? Eu vou explicar agora por que ele é um modelo que ele é generativo. Por que ele é generativo? Olhem esse exemplo. Com grandes poderes vem grandes. Talvez aqui, né, quem está ouvindo já sabe como completar essa frase. Né? A palavra mais provável que melhor completa esse texto é a palavra responsabilidades, né? Ainda mais quem é fã aí de Homem-Aranha. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O trabalho do GPT é, quando você fornecer esse texto para o modelo, com grandes poderes vem grandes. O trabalho dele é prever qual que é a próxima palavra mais provável que complementa, que completa esse texto. E aí ele preveria, né, responsabilidades como a palavra mais provável, tá bom? Pessoal, só que vocês sabem que o GPT ele consegue fazer coisas muito mais interessantes. Por exemplo, se você chegar lá no chat GPT e você dizer assim, gere um texto sobre o Web Summit. O Web Summit é um evento que eu fiz essa palestra, tá? Se você chegar lá e dizer assim, ó, gere um texto sobre o Web Summit, pessoal, esse exemplo ele não tem nenhuma diferença do último slide, tudo bem? Você deu um texto e o trabalho do GPT é completar esse texto. Só que ele vai completar prevendo palavra a palavra, uma palavra por vez, tá bom? Numa sequência. E aí, no final desse processo de prever uma palavra que melhor completa o texto, gere um texto sobre o Web Summit, ele vai
acabar gerando um conteúdo, tudo bem? Como resultado aqui desse processo de geração de texto, tudo bem? Então, fundamentalmente, o que eu quero explicar para vocês aqui é o GPT, ele vai completar texto, ele vai prever qual que é a próxima palavra mais provável que completa o texto que você forneceu para ele, tudo bem? Por que ele é pré-treinado, pessoal? A OpenAI, ela pegou essa rede neural nessa arquitetura Transformer, né, com esses neurônios organizados dessa forma, que não tinha nenhum conhecimento dentro dessa rede neural. E aí eles passaram essa rede neural por um processo de treinamento em cima desse dataset que vocês estão vendo aqui, que ele se chama Common Crawl. Esse é um dataset com 12 anos de crawling de páginas web. Para vocês, que o crawling de páginas web, para quem não sabe, é o seguinte: você chega dentro de um site e você extrai aquele conteúdo em texto que tem de texto dentro daquele site, beleza? Isso é fazer um crawling de uma página. Então, para vocês terem noção, esse dataset, cada ano desse dataset tem 3 bilhões de páginas web, tudo bem? Eles pegaram esse dataset, eles criaram uma versão mais curada, tá bom, desse dataset, mas com páginas mais confiáveis, por exemplo, Wikipedia ou outros sites mais confiáveis, tá? E aí eles pegaram esse dataset, uma versão mais reduzida, e treinaram esse modelo, tá bom? E aí esse modelo, ele passou o resultado, né, desse treinamento desse modelo, gerou esse modelo GPT-3 aqui, que é a terceira versão dos modelos GPT, a gente está na quarta. Esse modelo GPT-3 aqui é aquele modelo fundação que eu estava explicando no início da palestra, que é o modelo que ele é mais generalista, que ele é capaz de resolver todos aqueles problemas que eu estava explicando. Só que o que é legal, tá, pessoal? Esses modelos GPT, essas redes neurais, né, que eu estou mencionando, você consegue pegar uma rede neural que ela já está pré-treinada, ela já está treinada em um conjunto de dados, que é aquele de páginas da web, né? Então, que ele já tem um certo conhecimento de gerar e entender texto, né, de ser humano, né, de linguagem natural. E aí você consegue pegar essa rede neural que está pré-treinada e fazer uma versão desse modelo mais especialista numa determinada tarefa específica que você queira que aquele modelo seja especialista, tá bom? Então você consegue pegar esse modelo GPT-3, que foi o que a OpenAI fez, né? E aí você fez esse treinamentozinho em cima de um dataset de código-fonte. O que é código-fonte, pessoal? É SQL, é Python, é JavaScript, tá bom? Todos esses códigos, né, que os desenvolvedores programam para criar programas, tá bom? E aí eles geraram esse modelo que é o Codex, ele tem um nome de Codex. O Codex, ele é então um modelo GPT que ele é especializado em gerar código-fonte para melhorar a produtividade dos desenvolvedores de código, tá bom? Para a criação aí de sistemas e aplicações. O terceiro modelo, né, que a OpenAI ela criou, ela pegou esse modelo GPT-3 e fez um treinamentozinho num dataset de imagens. E aí gerou esse modelo que se chama o Dolly, que ele gera imagem a partir de texto. Aí você vai lá e você fala, eu quero um gato siamês branco. Esse modelo, né, que ele vai pegar o seu texto em linguagem natural, ele vai gerar uma imagem de um gato siamês branco. E finalmente o quarto produto, ou o quarto modelo, né, que a OpenAI criou, é o modelo mais conhecido, que ele ficou conhecido como ChatGPT. Que ele nada mais nada menos é do que aquele modelo fundação, só que ele está especializado em uma conversação. Uma conversação é sempre um usuário e um assistente, um usuário e um assistente. Esse tipo de texto, né, que é uma sequência de uma conversa, é o que foi utilizado para criar aí o modelo do ChatGPT. E aí é um modelo específico para trabalhar com conversação, tudo bem? Então a gente tem, além do ChatGPT, como vocês estão percebendo, a gente tem vários modelos que são aplicados em determinadas aplicações que uma empresa gostaria de desenvolver. O GPT-3, então, ele funciona dessa forma. Se você escreve um texto sobre o Web Summit, ele vai prever palavra a palavra e vai acabar gerando esse conteúdo para você. Aquele modelo Codex,
você chega em linguagem natural e fala assim, eu tenho uma tabela clientes com essas colunas. Cria uma query SQL de todas as pessoas chamadas João no estado de São Paulo. O modelo ele vai ser capaz de gerar essa query SQL que você só iria lá e rodaria no banco de dados, tá bom? Para pegar o resultado. O Dolly, ele funciona dessa forma, me dá um gato siamês branco. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem gerada artificialmente por este modelo, tá? E o ChatGPT, ele sempre vai ter esse formato de conversação. Então, sempre vai ter um promptzinho que o usuário ele vai fazer uma pergunta, por exemplo, qual o animal mais rápido da Terra, e aí o ChatGPT ele vai lá e responde, o guepardo é o animal mais rápido da Terra. E o que o ChatGPT ele se diferencia daqueles chatbots que eles são mais travadões que vocês estavam acostumados antes do ChatGPT? É nesse tipo aqui de situação, tá, pessoal? Olhem só essa segunda pergunta que o usuário fez. O que os torna tão rápidos? Estão vendo que eu não estou mais mencionando o guepardo nessa frase? Esse que é o grande diferencial do ChatGPT. Como o ChatGPT ele tem acesso a toda a conversa, todo o texto da conversa, até desde o início dela, né? Ele está entendendo que eu estou continuando falando de guepardo. E aí ele vai lá e ele continua falando de guepardo comigo. Beleza? Essa que é a grande diferença aí do ChatGPT em relação aos chatbots que as pessoas estavam acostumadas, tá? Falando um pouco da parceria entre OpenAI e Microsoft, tá? A OpenAI é a empresa que criou esses modelos GPT, tudo bem? A Microsoft, né, numa posição de mercado, ela investe na empresa OpenAI, tá bom? Mas são empresas apartadas. O que aconteceu dessa parceria? A Microsoft ela é uma empresa muito boa, ela sabe muito bem fazer esses clusters que tem esses computadores para fazer o treinamento dessas redes neurais. Então, a OpenAI, toda a infraestrutura da OpenAI roda em Azure, que é a nuvem da Microsoft. Tanto a OpenAI como a Microsoft disponibilizam os modelos GPT para comercialização. Apenas a OpenAI e a Microsoft disponibilizam os modelos GPT, tá bom? Que são os modelos que eu estava explicando agora para vocês. A diferença é que a gente tem o nosso serviço dentro da nossa nuvem, que ela é uma versão assim um pouco mais corporativa, tá? Ela tem toda a questão de segurança. Por exemplo, talvez vocês fiquem preocupados, né, com aquele assistente jurídico ali da Cônia, né? De fornecer algum PDF sensível, né? Que vocês não gostariam que isso caísse na internet ou que ele fosse utilizado para retreinar esses modelos, né? GPT, e aí eventualmente alguma pessoa acabar perguntando alguma coisa e vir para essa pessoa a informação que você levou o PDF ali para o assistente jurídico da Cônia. Gente, isso não acontece, tá? Com o serviço do Azure OpenAI, que é o que a Cônia está utilizando, tá bom? Quando o seu documento ele entrou dentro do serviço aqui do Azure OpenAI via o assistente jurídico, tá? Esse dado, ele não é utilizado para treinamento, tudo bem? Isso é termo de uso desse serviço. A gente não utiliza nenhum dado de cliente para treinamento, justamente porque a gente quer que as empresas utilizem esse serviço dentro da própria empresa, tudo bem? A gente tem também SLA, então a gente tem garantia aí de baixa latência, né? Uma velocidade muito rápida nas respostas, tá? Além de IA responsável. Por exemplo, a gente tem um modelo, né, que ele filtra conteúdo. Se uma pessoa ela falou alguma coisa errada, não ética, não moral, por exemplo, a gente tem um modelo que ele vai barrar a execução, né, para não gerar um mal ao ser humano, por exemplo, tá bom? Então, além desses pontos também, a gente tem toda uma questão de segurança, tá bom? Que é compliance, tá? Com diversos padrões de segurança, justamente porque isso aqui é um serviço da nossa nuvem. E quando a gente disponibiliza essa API, né, esses modelos dentro da nossa nuvem, a gente já deixa por padrão compliance com diversos padrões de segurança. Então, é um ambiente extremamente seguro justamente para empresas poderem utilizar esses modelos, tudo bem? E isso é o que está por trás ali do assistente jurídico inteligente, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho. Pessoal, a gente tem os mais diversos produtos de inteligência artificial dentro da nossa nuvem, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que tem o serviço de OpenAI,
tá bom? Que ele é uma API aqui dentro da nossa stack de inteligência artificial. Então, ele é um produto que tem um modelo GPT dentro. Só que a gente tem um monte de outros serviços, um monte de outros produtos que vocês estão vendo aqui nesse slide, que a gente também tem modelos rodando dentro, né, para fazer determinadas tarefas. Por exemplo, vamos supor que vocês queiram conversar em voz com o GPT. Porque o GPT, que nem eu falei para vocês, ele só aceita, por enquanto, input de texto, certo? Então, a gente tem dentro da nossa nuvem uma API que pega um áudio e transcreve para texto. Aí a gente pega esse texto e usa o OpenAI para analisar, entenderam? Esse é esse serviço aqui de Speech to Text. Outro produto aqui interessante para vocês de advocacia. Estão vendo esse Form Recognizer aqui no meio? Ó? Vai ser muito frequente que vocês tenham PDFs, por exemplo, que é um texto que ele está digitalizado, que você não consegue tipo selecionar ali no PDF e dar um Ctrl+C no texto, por exemplo, tá? Então a gente usa essa API do Form Recognizer para aplicar o que a gente fala, o OCR, em cima desse PDF. Quer fazer o quê? Pegar essa imagem que tem um texto nessa imagem e extrair o texto dessa imagem. Aí a gente pega esse texto e leva para o OpenAI para poder fazer essas extrações aí de informações, tá bom? Então a gente tem aí os mais diversos produtos de inteligência artificial. Um dos que vocês também vão ficar por dentro é o Microsoft 365, que é o copiloto, né, que a gente está embarcando dentro de todos os produtos do Office. Por exemplo, dentro do Excel, tá, pessoal? A gente está aqui com um botãozinho de Copilot que vocês vão clicar, tá? Isso vai sair no dia 1º de novembro. E aí vocês vão poder dizer, me cria um pivot table, me cria uma visualização de Excel, tá bom? E aí vocês vão conseguir realizar a análise desse dado, tá bom? Dentro do PowerPoint, vocês vão poder... Notem que ele está anexando aqui um Word, uma proposta, né? Que está escrita em Word, por exemplo, tá? Pode ser um contrato, eventualmente, algum documento que vocês queiram anexar aqui no copiloto. E aí vocês dizem assim, me gera um PPT baseado nesse documento que eu estou enviando para você, no conteúdo que está dentro desse documento que eu estou enviando para você. E aí ele gera o PPT para você. Todas aquelas imagens que vocês estavam vendo dentro do PowerPoint, elas são geradas com aquele modelo Dolly que eu mencionei para vocês, né? Que ele gera imagens, tá? Aqui no Word é bem interessante. Me gera um contrato, um draft de um contrato, né? Por exemplo, ele vai ser capaz já de gerar esse draft aí de um contrato para vocês só irem lá e editarem aquilo que vocês acreditam que seja interessante modificar, tá bom? Dentro do Teams, as ligações, as conversas, elas são gravadas, aí a gente pega aquele API de speech to text, já tudo por trás, tá? Vocês não vão precisar se preocupar com isso. Mas pega aquela API de speech to text, transcreve para texto, e aí você vai poder chegar ali numa reunião atrasada e dizer, me dá um resumo dessa reunião, do que rolou nessa reunião até o momento, né? E aí ele vai te trazer esse resumo. E no Power BI, né, que é o nosso produto aqui de Analytics, você vai chegar com linguagem natural e dizer, eu quero que você me gere um dashboard com tal dado, tal informação, tal visualização, e aí o Copilot do Power BI, ele vai gerar esse dashboard para você, porque ele vai estar conectado com o banco de dados, né, do escritório, por exemplo, tá bom? Então aqui está uma palhinha, né, do que é possível ser feito com esse tipo de tecnologia, tá? Então, pessoal, existem alguns cenários fundamentais que a gente consegue aplicar esse tipo de modelo, tá? Então, o que é interessante de vocês saberem que esse tipo de tecnologia faz? E aí a gente, em parceria aqui com a Cônia, né, é o que a gente vai estar criando esses produtos aí para facilitar a vida de vocês. Fundamentalmente, então, o que esses modelos eles são capazes de fazer? É você dar um texto e pedir, por exemplo, para ele reescrever esse texto. Você dá um texto e pedir para ele extrair informações daquele texto. Você dá um texto e pedir para ele gerar um resumo desse texto. Então, são tudo tarefas, né, que você consegue fazer aí com esses modelos GPT. Gerar conteúdo, gerar um draft de um contrato e assim por diante. É literalmente aí criar esses copilotos, criar esses assistentes, né, que vocês vão estar utilizando dentro dos escritórios, tudo bem? Fábio, pode me falar quantos minutos eu tenho ainda? Por favor?
Alguém pode me dar só uma palhinha? Tem mais 10 minutos, até 10 minutos. 10 minutos? Excelente. Isso. Fechou. Então, beleza. Pessoal, vocês vão receber essa apresentação, tá bom? Se vocês tiverem interesse em utilizar o serviço do Azure OpenAI, né? Aqui tem um monte de uma sequência, né? Com links para vocês entenderem um pouco mais a respeito dessa tecnologia, tudo bem? E eu recomendo também, a gente tem essa parceria com a INSEAD, tá? Tem o link aqui embaixo, microsoft.com/AI Business School, em que vocês podem fazer um curso, né, self-paced, né, que você entra lá, ele é online e você pode ir fazendo conforme o seu tempo, tudo bem? Em 6 pilares aqui, então um aprofundamento um pouco maior, né, um pouco mais focado aqui em negócios, em empresas, em aplicações, né, que vocês podem fazer com inteligência artificial, tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui fazer umas demonstrações aqui do que é capaz de fazer, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, só para vocês pegarem aqui o que esse modelo é capaz de fazer, né? E o que já existe e o que está ainda por vir aí no assistente jurídico da Cônia, tá? Vocês podem com o GPT fazer esse tipo de coisa. Colocar um texto, tá bom? E aí fazer uma pergunta em relação àquele texto que você está fornecendo. Pode ser o texto do seu contrato, por exemplo, né? Ou de algum outro documento, né, em linguagem natural que vocês queiram analisar. Quando vocês fazem essa pergunta, ele vai avaliar esse conteúdo que você forneceu e aí ele vai conseguir fazer perguntas e respostas em relação a esse texto que você forneceu. Tudo bem? Então, quando o acidente ocorreu, aqui é um texto sobre um acidente, né? Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2019, à tarde, né? Que é isso aqui que ele está extraindo a informação, tá bom? Perguntas e respostas em relação a um texto que você tenha fornecido. O que mais aqui que tem de interessante? Olhem só esse aqui que legal. Quando você fornece um texto, por exemplo, esse texto ele é sobre o Oscar. Por favor, faça uma tabela resumindo o texto acima. Ele vai gerar uma tabela para você, entendeu? Tentando resumir. Então, o que vocês percebem? Esses modelos GPT, eles conseguem estruturar informação não estruturada, né? A informação estruturada agora é a tabela, né? E a informação não estruturada é esse texto. E não basta isso, né? Por exemplo, eu vou deletar aqui, ó, e eu vou deixar só a tabela. Agora eu posso fazer perguntas em relação a essa tabela. Quantas indicações o filme Blonde tem? Ele consegue fazer esse depara de que eu tenho aqui uma tabela, né, que ela está no formato texto, e eu tenho duas colunas, a coluna de filme e a coluna de indicações. E aí ele entende que o filme Blonde aqui ele vai ter uma indicação. Então eu consigo também fazer perguntas, né, algumas análises em cima dessas tabelas, tá bom? Olhem só essa situação aqui, ó. Um consultor falando com um cliente, tá? Que pode ser uma gravação de vocês, por exemplo, falando com um cliente, tá bom? Vocês poderiam ou via chat, né? Por exemplo, com um cliente, né? Aí o que vocês poderiam fazer? Pegar essa conversa, né, que vocês estão tendo, que vocês transcreveram um áudio para texto, ou vocês pegaram essa conversa de um chat, eventualmente, né? E aí vocês podem dar uma instrução. Crie um JSON. Um JSON vai ficar claro quando eu gerar aqui, tá, pessoal? Mas é uma estrutura específica de dado que a gente usa para facilitar aqui o armazenamento do dado, tudo bem? Isso aqui é um JSON. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue pegar essa conversa que eu estou tendo com um cliente, né? E extrair informações, por exemplo, o reason call, uma breve descrição do motivo do contato, o sentimento do cliente, uma variável binária, sim ou não, né, que indica se o problema do cliente foi resolvido durante o atendimento. Então, eu vou dar um gerar aqui, ó, e aí o JSON, tá, pessoal, ele tem esse formato aqui, ó, tá, que ele tem uma chave aqui e um valor, né, uma coisa em relação a outra coisa. Então, aqui, ó, vocês estão percebendo que ele foi capaz aqui de extrair, né, essas informações
de uma conversa. E aí, o que eu posso fazer com isso? Se eu tenho algum CRM, por exemplo, com os meus clientes, né? Eu posso ter tido uma interação com esse meu cliente e armazenar o resumo do que foi falado com aquela pessoa, entenderam? Dentro desse meu CRM ou dentro desse meu sistema, né, que eu monitoro os meus clientes. Aí eu vou conseguir, por exemplo, né, saber um resumo. Quando eu quero saber o que aconteceu com aquele cliente no passado, eu posso então agora ver tudo o que aconteceu com aquele cliente, né, nas interações que eu tive no passado, tá bom? Eu vou mostrar aqui ainda agora um outro exemplo, usando uma outra API aqui, que é essa do Form Recognizer, que eu mencionei para vocês, tá? E essa API aqui é aquela API que aplica o OCR, tá? Que vai extrair o texto, né, de um documento de um PDF, por exemplo, tá? Aqui eu preciso só fazer uma coisa rapidinha. Isso aqui eu esqueci de deixar pronto, tá, pessoal? Aí eu acho que agora ele vai entender aqui, tá? Só para vocês entenderem qual que é a ideia, tá? Esse aqui, esse aqui. Então, o que acontece, tá, pessoal? Eu geralmente uso para demonstração, ó, essa minha fatura aqui de gás, tá bom? Sempre uso aqui para demonstração essa minha fatura de gás. É um documento, um PDF, né? Que aqui até você consegue selecionar o texto, tá? Mas ele funcionaria mesmo que fosse digitalizado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Nisso que vocês estão vendo aqui na tela, eu estou fazendo o upload desse meu PDF, tá bom? E eu vou apertar o botão Run Analysis. Quando eu rodo esse botão, ele vai extrair o texto desse documento, tudo bem? Eu vou pegar e vir aqui em resultado, tá bom? Selecionar o texto que veio, né, como da extração dessa informação de texto, tá bom? E eu vou vir aqui no meu GPT e copiar e colar esse meu texto, tudo bem? E aí agora eu posso fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, ó, por exemplo. Acima é o resultado do OCR de uma fatura que comprova a residência de um usuário. Por favor, extraia as informações mencionadas abaixo no formato JSON. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Que eu vou querer extrair a data de vencimento da fatura, o nome do usuário, o nome da empresa, o endereço eu vou retirar aqui porque a reunião está sendo gravada, o valor total da fatura. E aí eu vou gerar aqui e ele vai extrair todas as informações daquele texto que estava naquele documento. Todas essas informações aqui, pessoal, elas estão corretas, tá bom? Então, ele é um excelente extrator de informação, né? De organizar aquela informação ali de texto, né? Que vocês talvez teriam que fazer manualmente, né? Quando vocês estão avaliando algum contrato, né? Ou algum documento qualquer, tá bom? Esses são aí, então, algum vislumbre das aplicações que a gente consegue fazer com esse tipo de modelo, e é justamente isso que está por trás do assistente jurídico da Cônia, tá bom? Pessoal, estou aberto a perguntas e respostas. Bom, obrigado pela bela apresentação aí, Afonso. Claro. Sem dúvida, um show. É aquela coisa do pessoal até falando aqui, a Paula, ela falou, nossa, eu adoro esse tipo de assunto. E realmente é um assunto que, quanto mais você movimenta, mais você fala, mais você conhece, mais interessante fica, né? Então, Com certeza. obrigado pela bela apresentação. Já falou um pouco de tudo, dessa inteligência que o próprio assistente jurídico tem. Aí agora eu vou passar para chamar o Marcos aqui. Aí o Marcos, na verdade, agora ele vai mostrar para a gente como que o assistente jurídico foi construído para tentar encapsular, né, e formatar todas essas ideias, né, para que o público específico aí do direito, das advocacias, possa fazer uso de tudo isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil. Marcos, está por aí? Obrigado, pessoal. Opa, estou por aqui. Legal. Bom, mais uma vez aí, Afonso, Thiago, muito obrigado pelo tempo de vocês. Como o Adriano bem disse, é um assunto muito legal, é a onda, e é o que está aí para nos ajudar a fortalecer todos os mercados, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou contar uma historinha rápida. Bom, primeiro, esse documento que eu estou apresentando é um documento público, está na web,
né? E vocês estão vendo aí, né? Acredito que sim, né? Bom, e aí eu vou contar uma historinha. Então, a historinha aqui é mais ou menos o quê, né? Para quem é da área já pegou, né? Então, é um ofício que foi enviado por um vereador, aqui é o professor Ladenilson, né? Então, provavelmente, o munícipe da cidade de Carapicuíba procurou o professor que é vereador e falou, poxa, professor, eu estou com um problema lá na minha residência, na minha região, e eu preciso resolver. Aí, o Adenilson, aí, o vereador, oficiou a Câmara Municipal de Carapicuíba, né? E onde eles falam aí de uma ação tapa-buraco, enfim, entre outras coisas. Vocês podem ver o documento que foi tirado uma foto desse documento, foi jogado na web, né? Tem até a marquinha aqui de um grampeador e tudo mais. Então, primeiro ponto importante, o que eu quero dizer com isso? E eu posso pegar qualquer tipo de documento, como bem mostrou o Afonso, seja um PDF, seja uma foto que você foi lá no fórum dar vistas a um caso, então você foi lá, mandou um estagiário, foi você mesmo lá e tirou foto do processo inteiro, 200 páginas, ou pegou uma decisão na internet, diretamente no fórum específico, ou consumiu via uma API, né, que é muito comum hoje em dia também. Não importa a forma, essas entradas de dados nós trazemos para dentro do aplicativo, e o aplicativo faz o trabalho para a gente. Então, nesse exemplo é isso. Tá? Então, tem o munícipe que procurou o vereador que oficiou a Câmara Municipal de Carapicuíba. Bom, aí a gente tem o nosso aplicativo, tem o Caput aqui. Aqui em cima eu tenho análise de documentação jurídica e biblioteca privada. Qual que é a diferença desses dois caras aqui? A análise de documentação jurídica é justamente onde eu vou subir o documento. Tá? Então, ao clicar aqui, ele vai pedir para eu fazer uma nova análise. Vou colocar aqui análise do ofício, e hoje é 27/9/23. Vou selecionar esse documento, né, que eu tenho ali em algum lugar aí, tá? Vou pegá-lo aqui, ó, e vou enviar para o aplicativo. Aí começa a operacionar um pouco daquilo que foi dito aí pelo Afonso, tá? Então, no primeiro momento que foi feito, foi utilizado alguns recursos de OCR e ele extraiu para a gente todas as informações pertinentes a esse documento, tá? Então, está lá desde o cabeçalho até a assinatura. Aí eu peço para ele fazer uma análise desse documento para mim. E aqui ao lado direito, ele vai dar o resultado dessa análise. Esse primeiro resultado é uma primeira análise, ele pode fazer outras análises. Então, o que ele colocou para mim? Trata-se de um ofício enviado pela Câmara Municipal pela Câmara Municipal de Carapicuíba ao prefeito do município, solicitando a realização urgente da ação tapa-buraco. O documento destaca que o cruzamento da Avenida da Inocência, blá, 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 a estrada da Fazendinha recebe diariamente um grande número de veículos, blá, 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 logo é um pedido de prestação de serviços público feito por escrito para que sejam tomadas as medidas necessárias. Então, bacana. Então, fiz uma primeira análise. Poderia refazer essa análise? Poderia. De repente, não estou satisfeito com isso. Peço para ele reanalisar. Se ele tiver uma nova interpretação, ele vai trazer para a gente aqui. Tá? O documento enviado se trata do ofício endereçado ao prefeito. Tá? E aqui é onde eu começo a fazer as minhas brincadeiras. Então, aqui, por exemplo, legal, eu já tenho um documento que eu estou analisando, então, voltando para o exemplo, né? Estou com um boné aqui de, sei lá, de corpo secretariado da prefeitura, corpo de, sei lá, de profissionais que respondem os pedidos públicos que vêm da Câmara Municipal. Então, eu estou lá, eu vou pegar e vou pedir para ele responder para mim. Então, já que eu tenho um ofício, eu vou pedir para criar resposta ao ofício do vereador.
e ele automaticamente criou para mim, o prezado vereador, analisando o ofício, bababá, encaminhado à Prefeitura de Carapicuíba, referente à solicitação do Tapuraco, no cruzamento, bababá, sendo assim, recomendamos que a Secretaria de Obras adote providência, bababá. Eu pego e dou gerar documento. E ele acabou de gerar para mim aqui um documento Word, com o cabeçalho da advocacia e o conteúdo aí que foi pedido. Tá? Então, obviamente, poderia ter assinatura, entre outras coisas. Qual que é a primeira lição dessa dinâmica? Tá? Que, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Eu pedi para ele simplesmente gerar para mim um documento Word, né? Na verdade, eu dei gerar documento, ele já clicou, eu poderia ter inúmeros botões, ao invés de eu ter que digitar criar resposta ao ofício, ele já poderia sugerir para mim tipos de resposta, né? E eu pedi aqui para eles, pura e simplesmente, criar uma resposta ao ofício do vereador. Eu poderia ter pedido também acrescente fazer diferente, incluir na resposta evidências das necessidades solicitadas. E aí ele vai gerar para mim nova resposta. Tá? Dessa forma, reforçamos a importância de adotar medidas. Após a avaliação, verificamos que as condições do trecho mencionado são adequadas. E assim vai se efetuando novas modificações. Tá? Então, gente, o principal objetivo desse tipo de solução é fazer com que a gente realmente tenha condições de otimizar o processo. Uma outra forma de fazer isso, eu poderia ter um processo de pós-análise automatizado, onde, após essa análise, após uma resposta criada, eu pudesse solicitar a ele que me enviasse automaticamente por e-mail ou por SMS ou por qualquer outro meio a resposta diretamente ao solicitante, tá? Usando algumas outras funcionalidades que a gente chama de workflow, né? E é isso, gente. Então, essa é a primeira versão no que tange a análise baseada no OpenAI. E aí, nós criamos também uma segunda forma de fazer essas consultas, que é justamente a biblioteca privada. O que seria a biblioteca privada no final do dia? Seriam praticamente os seus documentos oficiais que você tem dentro da sua advocacia, então as peças, os documentos, os modelos para respostas às petições que foram criadas. Então, sabe aquela famosa ação que entrou, você, advogado mais sênior, fala para o estagiário, para o mais júnior, então, júnior, ou advogado mais júnior, lembra daquele caso que nós entramos no dia 23 de dezembro de 2020? Então, busca aquela petição e usa ela como template. Então, na nossa ideia aqui, como funcionaria isso? Você poderia adicionar novas pastas, quanto vocês quisessem aqui, sei lá, societário, tributário, e assim por diante. Você sobe os documentos, ou seja, envia esses templates de documento para essas pastas, e automaticamente a IA ela passa a treinar esses modelos de maneira privada, como bem disse o Afonso, tá? Esses documentos ficam reservados para a instância de vocês, ou seja, a advocacia vizinha não vai ter acesso às suas informações.
No entanto, na hora que você for fazer uma análise de documento, essa análise vai considerar também as peças jurídicas que você criou dentro da sua advocacia. Isso, né? Então, são formas de a gente trabalhar. Então, no primeiro momento, usando o poder do OpenAI para trazer soluções e respostas para nós, e no segundo momento, trazer essas mesmas soluções, respostas, considerando também todo o conhecer jurídico que foi adquirido por anos dentro da sua advocacia. É isso aí. Essa é a primeira versão do nosso assistente jurídico. Em breve ele vai estar disponível para compra. Tá? Nós estamos planejando isso para as próximas semanas. E ele faz parte desse produto nosso, que é o Escritório Tech, onde ele é composto por outras funcionalidades também. Ok? Quanto à apresentação do aplicativo, é isso. Vou pedir para o Adriano, na sequência, passar nossos contatos também, né, Adriano? Mais fácil. Na verdade, está com o Fernando, os contatos, tudo certinho. Só, Marcos, uma perguntinha aqui do Renato. Ele está Claro. perguntando se o aplicativo oferece a opção de ser utilizado em dispositivos móveis para analisar esses documentos rapidamente. Legal. Bom, o aplicativo ele vai ser disponível, o que a gente chama de um aplicativo responsivo. Ou seja, ele funciona tanto para a web como para o seu dispositivo móvel. Na primeira versão, ele vai ser um aplicativo web que vai rodar também dentro do seu dispositivo. Para as próximas versões, ele vai estar disponível, sim, para Android e iOS. Então, Ativamente. a resposta é possível. Você quer completar alguma coisa, Bertucci? Isso, não, na verdade, é isso que o Marcos falou, tá, Renato? O aplicativo, hoje, ele é um aplicativo web, na verdade, que ele é responsível, roda dentro de um desktop, dentro do seu celular, tá bom? Então, a funcionalidade, ela consegue ser acessada dos dois modos. Justamente porque o objetivo é fazer e dar agilidade para os profissionais que vão fazer uso dele. Então, por exemplo, eu estou num fórum, estou em algum local que eu não tenho necessariamente um desktop, um computador para poder fazer, eu posso simplesmente bater uma foto ali de um documento com o celular e automaticamente já incluir naquele histórico, porque aquele exemplo que o Marcos mostrou para vocês, por exemplo, é um exemplo que fica o histórico. Então, as pessoas um grupo de advogados, eles podem estar acessando ali, interagindo com o assistente e com outros advogados. Então, pode ter um advogado no fórum, batendo a foto de um documento, subindo isso para análise, ao mesmo tempo que o assistente já vai dando todas as informações, usando toda a inteligência dele, baseado nos conceitos jurídicos, mas também dentro da biblioteca, usando recursos da biblioteca privada que você possa ter subido para dentro dele, específica da sua advocacia, e ao mesmo tempo algum outro profissional, algum outro advogado da sua empresa pode estar interagindo ali ao mesmo tempo que você, para que vocês possam debater o assunto, né, dentro daquele fórum específico daquele documento. Então, é compatível, hoje é web, e no futuro nós teremos versões nativas para Android e para iOS, que aí sim vai ser uma app específica, tá? Mas a funcionalidade é a mesma e já estará disponível aí para vocês usarem responsivamente dentro do celular. Tá no mudo, Marcos. Se você estiver falando, aí tá no mudo. Perdão. Até compartilhei a tela aqui, lembrando que ele é contextualizado, né? Então, eu acredito que até a pergunta do Renato foi no sentido de poxa, eu vou fazer uma análise rápida do caso do meu cliente aqui, até porque eu estou na rua, tal, quero entender do que se trata o problema dele, e aí, obviamente, você poder responder de uma maneira mais assertiva rapidamente, né? Então, acho que essa é a ideia. Lembrando que ele trabalha contextualizado. Se eu virar aqui e falar, olha, me dê a receita de um suco de limão, ele não vai dar. Isso é importante falar, que tudo que a Microsoft, através do Afonso, apresentou para vocês hoje, mais uma vez, é uma série de coisas, é fantástico o assunto, mas qual que é o grande trabalho? A gente sincronizar e setorizar isso. Então, quando você treina um modelo, que nem ele falou, você programa esse modelo para que ele tenha uma persona, né, uma personalidade. Então, a personalidade
do assistente jurídico é um profissional formal de direito que faz esse tipo de análise em documentos jurídicos, né, ofícios, documentos mais específicos, tá? Então, ele é especificamente treinado para isso, justamente para não fugir do foco e o objetivo, que é atender aí da agilidade para o escritório de advocacia, tá bom? Independente do tamanho do escritório, claro. Exatamente. Então, a gente montou esse aplicativo justamente para facilitar inicialmente a dinâmica, né, do advogado. A gente entende que, apesar de toda a modernidade que se tem no mercado, a gente sabe que o mercado jurídico ele é muito formal, né, e não que não deveria ser, mas se a gente conseguir trazer na ponta dos dedos para vocês algo que seja mais simples, mais direto, né, que o manuseio seja algo que não fuja do dia a dia, com certeza ele vai ser utilizável, né? E aí eu fico imaginando quando vocês pegam processos aí com 200 páginas, como que não é para você fazer um resumo disso, né? Então a ideia nossa é ajudá-los nesse sentido e gerando aí, obviamente, sempre essa possibilidade de automação de respostas. É claro que o fator decisório nunca vai se perder, mas o que é importante? A gente sabe que o maior bem da advocacia, do escritório de advocacia, é seu conhecer, seu saber jurídico, né? Então, se o saber jurídico ele pode ser retido e replicado através de seus próprios muros, no caso aqui virtuais, e fazer com que ele seja retornável em outras peças judiciais, jurídicas, eu não sei o nome, vocês desculpem os termos técnicos, mas que eles retornem para vocês de uma maneira rápida, usando o saber, o conhecimento jurídico que foi por diversas vezes aí criado há anos, né? A gente sabe que existem grandes juristas que são são principais sócios de advocacias. Então, poxa, todo esse saber jurídico ele vai se perder? Não, mas pô, ele está em documentos, em documentos, modelos de Word, pura e simplesmente lá. Então, poxa, será que não vale a pena eu pegar todas essas decisões, todas essas petições, jogar para uma IA para ela aprender o que foi feito e continuar nos muros virtuais dessa advocacia e o meu time poder utilizar para que ganhe tempo nisso? Esse é o grande mote, tá? Então, essa é a principal fundação do assistente jurídico nosso. E, claro, esse é o princípio. Então, a gente vai criar muitas outras funcionalidades. Como eu disse, aqui o arroz com feijão pego informação de entrada, seja ela PDF, seja ela foto, seja ela uma decisão da web, seja ela uma API, faço essa análise contextual ela é resumida, peço para criar algo com essa análise contextual e peço para depois dessa análise contextual e essa geração de algum material publicar em algum lugar ou enviar para alguém. Então, facilitar essa linha toda aí de atividades, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Os nossos contatos estão aí, né? Então, o contato principal nosso aí é o comercial @Konya, mas vocês podem encontrar a gente aí pelo nosso site, pelo LinkedIn, pelo Instagram, e nós estamos disponíveis aí para apresentar no teu escritório. E o que é mais importante, tá, gente? É um tipo de plataforma que vai funcionar para pequena advocacia, para advogado autônomo, ou para uma grande advocacia com 1.000 advogados. Então, é indiferente. A vantagem é que a grande advocacia ela vai ter, obviamente, uma biblioteca privada muito maior, vai poder investir mais no operacional desse tipo de atividade, e uma advocacia, um advogado autônomo, uma advocacia que está começando agora, vai conseguir investir menos. Então, de qualquer maneira, a ideia é que caiba no bolso de qualquer tipo de profissional. É isso, gente. Muito obrigado. Vou devolver a palavra aí para o Adriano.
E é isso. Muito obrigado. Bem, pessoal, bom, não sei se tem mais perguntas, deixa eu olhar aqui rapidamente, se o pessoal colocou mais alguma pergunta. Legal, bom, obrigado a todos, né, que participaram, reservaram um tempinho aí para acompanhar as novidades. Esse realmente é um mundo super fantástico, independente de área que a gente segue, e quando a gente consegue segmentar aí para ajudar, desde o pequeno negócio ao negócio maior, que nem o Marcos falou, é sempre prazeroso. Então a gente está à disposição de vocês. Não fiquem com receio, podem perguntar, chamem a gente explica com mais detalhes, tira as dúvidas, vê a adequação disso ao negócio de vocês. Estamos à disposição para a gente evoluir e transformar isso numa ferramenta para todos vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal.